Gente, em algum outro vídeo eu já falei sobre um assunto. Eu quero aqui só trazer brevemente mais um reforço àquele que foi falado, né? Para quem não ouviu, vai ouvir agora. Eu acho interessante a gente pensar sobre esse tema. Por quê? Porque de vez em quando a gente escuta algumas pessoas falando sobre isso e, particularmente, eu não vejo honestidade intelectual e eu não vejo que essas pessoas elas conseguem discernir, ou se discernem, elas não são realmente honestas para expressar algo que é tão simples a qualquer pessoa, quando a gente analisa temas como esse, né? Qual seria o tema? A gente vê a Igreja Católica e alguns católicos falando coisas da Igreja Evangélica, e a gente vê também alguns evangélicos falando da Igreja Católica. Quando nós pegamos esses dois tipos de pessoas falando sobre esses temas que são polêmicos dentro da Igreja Católica, por exemplo, como adoração de imagem, né, a adoração aos santos, a Maria e outras coisas, né, principalmente coisas que aconteceram durante a história, fica essa briga, essa rixa, né, entre católicos e evangélicos. E os católicos, para se defender dessas acusações, que muitas vezes são acusações verdadeiras, né? E a gente precisa tratar desse tema e os católicos precisam aceitar que eles fizeram muitas coisas erradas e ainda fazem hoje. E eu não estou aqui isentando a igreja evangélica porque existe muito erro, muita coisa absurda e bizarra no meio evangélico, né? Que aí a gente tem que fazer um filtro do que é realmente igreja evangélica e o que não é. Mas os católicos eles querem usar alguns argumentos que não são argumentos válidos, né? Quais seriam esses argumentos? O argumento principal e o que eu quero tratar aqui é o argumento da autoridade da Igreja Católica. E aí, para dizer que a Igreja Católica tem autoridade sobre o assunto da teologia, o assunto relacionado a Deus, geralmente eles querem colocar a tradição como sendo algo superior a tudo. Então, partindo de uma lógica básica, vamos entender o seguinte: se uma igreja determina que a tradição ela está acima, inclusive até da própria Bíblia, como é que essa igreja vai reconhecer que ela erra em alguma coisa? Como é que essa igreja vai falar mal da tradição? Ela não vai falar mal. Ela sempre vai colocar a tradição em evidência e colocar acima de qualquer outra coisa. Acima até da própria igreja, no sentido de que os irmãos, os obreiros, diáconos, presbíteros e o próprio Papa, ele não pode ficar acima da tradição, embora o Papa tenha uma proeminência muito grande, né? Mas se ele sair demais da realidade, a tradição, de forma bem geral, é que vai prevalecer. Eles não olham para a Bíblia como se deve olhar, como o cristão deve olhar, né? E aí o ponto que eu quero falar aqui brevemente é o seguinte: vamos fazer aqui uma comparação e colocar uma situação hipotética para a gente fazer indagações sobre isso. Imagine que você queira que uma informação chegue daqui a 100 anos de uma forma. Você tem que fazer essa mensagem, uma mensagem muito importante, chegue daqui a 100 anos para as pessoas que vão estar vivas daqui a 100 anos, de forma que essas pessoas leiam e tenham essa informação fidedigna, seja uma informação verdadeira e fiel ao que você está falando. A pergunta é simples: qual seria a maneira mais segura dessa mensagem chegar às pessoas daqui a 100 anos? Seria você escrevendo um documento ou seria você simplesmente dizendo para uma pessoa e essa pessoa teria que repassar para o filho para o filho dele e assim sucessivamente? Qual seria a maneira mais segura que você escolheria para essa mensagem chegar daqui a 100 anos? Pela lógica, pelas questões naturais, até daquilo que a arqueologia mostra para a gente vai ter a possibilidade de usar não só a escrita, como também outras coisas, né? Alguns materiais, alguns achados arqueológicos que mostram, por exemplo, a existência de reis, a existência de algumas coisas que aconteceram no passado, mas tudo vai se remeter ao que está escrito. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, as pessoas não acreditavam em muitas coisas bíblicas,
mas a arqueologia, que foi uma coisa palpável, né, que foi encontrada, comprovou que o texto bíblico estava falando a verdade. Então, por exemplo, você tem hoje um artefato chamado Estela de Merneptah. Nessa Estela de Merneptah tem uma citação antiquíssima relacionada a Israel. Depois que descobriram isso, caiu por terra muitas teorias de que Israel era só uma invenção, né, no sentido de ser um povo muito antigo, e tinha gente que queria falar mal de Israel e dizer que não era bem como as pessoas diziam, não era como o relato bíblico dizia. Mas quando você pega essa estela, tem a citação de Israel lá, e é um documento histórico antigo que comprova que a Bíblia realmente é verdadeira. O que é que eu quero dizer com isso? Vejam que nessa citação que eu fiz agora, nesse exemplo que eu dei, eu estou falando de uma coisa palpável e que foi escrita por um outro povo para comprovar que a própria Bíblia, que já é um artefato que comprova, né, a cada dia mais a existência do povo judeu e daquilo que Deus falou e o que Deus fez na história, mas teve que ter uma outra coisa escrita para comprovar. Por quê? Porque somente falar não foi prova suficiente, principalmente para ateus. E com isso a gente tem que analisar o quê? A Igreja Católica, ela vem com esse papo de dizer que a tradição ela está acima da Bíblia e quer colocar aquilo que papas e que homens do passado, que foram integrantes da Igreja Católica, disseram como sendo verdade absoluta, e não é. Por quê? Porque somente eles têm essa verdade consigo. Não tem como se comprovar isso. Além do mais, existem possibilidades de fraudarem documentos, né? E a história mostra que a Igreja Católica fez isso também em alguns momentos. Então, eu não posso pegar uma verdade que é para a Igreja Católica e aceitar para mim quando a Bíblia destoa dessa verdade ou suposta verdade que eles dizem ser verdade, né? Então, o ponto desse vídeo aqui é trazer um esclarecimento. Em que sentido? Você consideraria mais seguro acreditar naquilo que está escrito num documento que é comprovado que foi escrito, ou numa tradição oral que você não sabe realmente se foi dito daquele jeito? Por quê? Porque vai passando de pessoa para pessoa. E basta a gente fazer uma comparação muito simples do que acontece com a gente hoje. Se eu contar uma história para uma pessoa, essa pessoa vai replicar para outra pessoa e ela sempre vai ou tirar ou acrescentar algo que eu não falei. E ela vai falar de uma forma diferente do que eu falei. E isso também vai causar na pessoa que está ouvindo essa história uma impressão diferente. E ela, quando for repassar essa história, ela vai trazer informações diferentes. Então, a tradição ela não é segura, principalmente por isso. Porque esse telefone sem fio, né, essa expressão que a gente fala relacionada a isso, esse telefone sem fio causa prejuízos à história real, certo? Fora os interesses da própria igreja, que nós sabemos que sempre teve. Agora, a Bíblia é um documento, e esse documento ele veio passando por séculos e séculos, depois de muitas discussões e muitas outras coisas, e ela, a Bíblia, se manteve e se mantém como palavra de Deus absoluta. A gente pode confiar na Bíblia. Então, quando você vê o católico se desfazendo da Bíblia, pode ter certeza, é porque a Bíblia confronta as verdades, supostas verdades, né, que o catolicismo coloca diante das pessoas. Então, eles não podem aceitar a Bíblia como sendo a palavra última da Igreja Católica, porque a própria Bíblia desmancha aquilo que a tradição colocou. Então, reflitam sobre isso. A tradição ela tem algum tipo de importância histórica, mas ela não pode ter e nem terá uma importância para colocar o cristão dentro de um padrão, que isso é um trabalho somente da Bíblia, que foi a palavra que Deus deixou para nós. Se aquilo que eu creio destoa da realidade do que o Evangelho diz, do que as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago falam, né, daquilo que a própria lei mosaica do Antigo Testamento também dirige de alguma forma, porque a gente sabe que mesmo que Jesus tenha cumprido toda a lei, a gente sabe que a gente não pode jogar fora o Antigo Testamento, porém esse compêndio, né, a Bíblia Sagrada com todos os seus livros, ela é a direção
para todos nós. Então, vamos pensar sobre isso, não vamos engolir qualquer historinha que geralmente querem colocar, fazendo a gente querer aceitar de alguma forma a tradição católica como sendo verdade, porque não é. Pode ter muita verdade no que eles dizem, e eu não estou dizendo que não tenha, mas a verdade absoluta de Deus está descrita em um documento. Esse documento se chama Bíblia Sagrada. Se eu quero colocar ou acrescentar alguma outra coisa fora a Bíblia nisso, eu estou simplesmente criando outros meios que vão me levar, de certa forma, à salvação e vão requerer de mim algo que não seja Cristo, né? Porque o foco da Bíblia é colocar Cristo no centro. E a Igreja Católica, você pega aí Testemunho de Jeová, você pega Mormonismo, Adventismo, todas essas religiões, estas igrejas, elas colocam qualquer outra coisa no lugar de Cristo para a salvação, quando a Bíblia já exclui todas as outras coisas e coloca Cristo no centro. Amém? Deus abençoe a todos.